Você sabia que existe uma contradição no coração do cristianismo, que a maioria das pessoas que frequenta a igreja todos os domingos nem se percebe, nem parou para pensar nisso? E eu tenho certeza que você já ouviu pregadores dizendo que a mulher deve ficar em silêncio na igreja. Eu tenho certeza também que você já ouviu que a mulher não pode ensinar o homem, que a mulher deve se submeter e que essa ordem é uma ordem que foi estabelecida por Deus. E talvez você tenha até aceito, ou talvez você tenha questionado. Mas ao questionar, eu tenho certeza que você também ouviu que você tem que ter mais fé e parar de questionar. Mas é aqui aonde mora o problema. E antes de eu continuar aqui, eu já quero te dizer uma coisa. Todo o conteúdo que eu entrego aqui é gratuito e eu preciso do teu apoio para continuar trazendo os conteúdos aqui. Por isso, já deixa o teu like, pode hypar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp da igreja, do pastor, da família, porque isso ajuda muito esse canal. Agora eu quero voltar ao que a gente estava falando. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso que Jesus faz, não é isso que Jesus diz e também não é assim que Jesus trata as mulheres ao redor dele. Então, da onde veio tudo isso? Eu vou te mostrar nos textos, de uma forma muito clara, mas que raramente vai aparecer no sermão da igreja. E no final desse vídeo, eu vou te fazer uma pergunta que talvez pode mudar completamente o que você entende como fé, que é sua ou que já foi sua. Porque o que está em jogo aqui não é o feminismo, mas a incoerência cristã. E eu preciso te dizer uma coisa antes de começar. Eu estudo o judaísmo já tem alguns anos. Eu vim do cristianismo. E hoje eu sigo o judaísmo como fé. E isso já me dá uma posição em particular. Eu não sou nem defensora e nem inimiga do que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sou alguém que leu os textos com os olhos bem abertos, sem influência de pastor, sem precisar defender uma bandeira ou uma tradição. E o que esses textos mostram é bem mais perturbador do que qualquer debate sobre o feminismo. Porque a questão aqui não é se Jesus é feminista ou não. Porque o feminismo é uma palavra do século XX, né? E eu apliquei ela no primeiro século para que você entenda todo o sentido histórico dessa questão. E a questão real aqui ela é outra. O que Jesus fazia com as mulheres? Ela é compatível com a fé do cristianismo? Com o que eles ensinam, que tem parte no Novo Testamento, que ordena que as mulheres sejam? É isso que a gente vai examinar hoje. Texto por texto, contexto por contexto. Mas para entender o que é extraordinário, a gente precisa primeiro entender o que era normal. E no mundo do primeiro século, a gente sabe que a sociedade ali era profundamente patriarcal, tanto no contexto judaico, quanto no grego, quanto no romano. Isso é fato. Os homens dominavam a esfera pública, o comércio, a política, a religião, a educação. E as mulheres, elas eram associadas ao espaço doméstico. O testemunho feminino, inclusive, ele tinha menos valor legal em diversas culturas daquela época. Por exemplo, no direito romano, a mulher estava juridicamente sob a tutela masculina durante boa parte de toda a sua vida, primeiro pelo pai, depois pelo marido. No contexto judaico do primeiro século, as mulheres não podiam ser discípulas formais de um rabino. E elas também não frequentavam as mesmas áreas do templo. E isso não é opinião, isso é um dado histórico e está dentro do contexto histórico. E é por isso que a gente vai ver que nos evangelhos isso é incomum. Porque um líder religioso do primeiro século, no ambiente patriarcal, não faria o que Jesus fez. Só se ele fosse seguir a cultura daquela época. Então deixa eu te mostrar o que está escrito e eu não vou nem usar a interpretação teológica aqui. Eu vou só te mostrar o que o texto diz. Por exemplo, as mulheres financiavam o ministério de Jesus. Está em Lucas no capítulo 8, no verso 1 a 3.
texto ele afirma que várias mulheres seguiam Jesus e sustentavam o movimento dele com seus próprios recursos. Pensa comigo, essas mulheres então elas trabalhavam porque elas tinham dinheiro delas. E num mundo onde a mulher não participava ativamente da esfera religiosa pública, as mulheres financiando um movimento itinerante de pregação já é fora do padrão. Mas espera aí, que eu vou te mostrar mais. Em João, no capítulo 4, Jesus está viajando para Samaria. Essa você conhece. E os judeus, eles costumavam evitar a Samaria ali, porque tinha questão ética e religiosa que era incompatível. E ele encontra uma mulher sozinha num poço. Ele começa a conversar com ela. Mas não é uma conversa qualquer. É um debate teológico. Ele fala sobre águas vivas, ele fala sobre o Messias, ele fala de como e onde adorar a Deus. E o próprio texto diz que quando os discípulos voltaram e viram Jesus conversando com uma mulher samaritana no poço, eles ficaram surpresos, porque aquilo não era normal. Não era o que um mestre fazia em público. E ainda assim, aquela mulher sai daquela conversa e vai anunciar o que descobriu para a cidade inteira. Ela virou uma mensageira, ela vira uma pregadora. E antes mesmo de qualquer discípulo fazer aquilo nessa região. Pensa nisso. Isso foi inovador. Foi diferente. E esse trecho que eu vou trazer aqui para vocês agora é o que mais me impressiona. Lucas, no capítulo 10, Marta está ocupada fazendo as coisas da casa. Maria está sentada aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos dele. E aqui tem um detalhe que a maioria dos cristãos passa batido e nem percebe. Sentar aos pés do mestre no mundo antigo, no primeiro século, era uma posição passiva de humildade. Era uma posição formal de um discípulo. Era a posição de quem estava sendo ensinado, de quem tinha o direito de aprender. Era uma posição reservada para os homens. E o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos cristãos, num texto, ele diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. E todo mundo sabe o que isso significa. Que ele foi um discípulo formal de Gamaliel. Essa é a mesma expressão, é o mesmo gesto. Maria está fazendo o que os discípulos homens faziam. E Marta reclama, mas não de forma teológica. Marta está sobrecarregada, ela quer ajuda. E a reclamação de Marta é que Maria deveria ajudar nos afazeres da casa, como as mulheres faziam. Mas o que Jesus diz? Ele não manda Maria voltar para a cozinha. Ele defende a permanência dela no ensino. Ele diz que Maria escolheu a boa parte. E isso, no contexto cultural do primeiro século, é uma declaração completamente fora do padrão cultural daquela região e daquela própria cultura. É uma revolução. E agora eu quero deixar para vocês o ponto que é historicamente mais intrigante. E esse é o momento que eu prometi desde o começo, por isso presta muito atenção. Segundo os evangelhos, as primeiras testemunhas da suposta ressurreição de Jesus é quem? Mulheres. Maria Madalena aparece no destaque, tanto é que ela é chamada de apóstola dos apóstolos. Não foram os 12 discípulos, não foi Pedro, não foi João, foi uma mulher. E aqui está o destaque histórico que os estudiosos estudam há décadas. No primeiro século, em diversas culturas do Oriente Médio, do mundo mediterrâneo, no contexto judaico e dentro do contexto greco-romano, o testemunho feminino não tinha valor jurídico. Tinha muita restrição formal e informal sobre quando e como as mulheres deveriam testemunhar. Inclusive, o historiador Flávio Joséfo, ele escreveu que no primeiro século, a lei judaica não aceitava o testemunho feminino em alguns contextos. Mas eu quero que você espere só mais um pouquinho, que eu ainda não terminei. Eu só mostrei o que Jesus fez. Depois eu vou te mostrar o que as cartas de Paulo fazem.
E por que que isso cria um atrito completo que nenhuma tradução da Bíblia vai resolver? Mas antes, eu quero que você entenda a cronologia dos textos, porque essa cronologia ela pode mudar tudo. E aqui vem algo que muito cristão, muita gente que frequenta a igreja não sabe. As cartas de Paulo são os primeiros documentos cristãos mais antigos. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João vieram depois, décadas depois. As cartas paulinas, elas são datadas em consenso acadêmico entre 50 e 60 da Era Comum. Já o evangelho mais antigo, que é o de Marcos, ele é de aproximadamente da década de 70 da Era Comum. E o que que isso significa? Paulo escreveu 20 anos após a morte de Jesus, Marcos escreveu 40 anos após a morte de Jesus. E nem foi Marcos, né? Foi segundo Marcos. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Não foram os discípulos de Jesus que escreveram, tá? Segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Tá, mas o que que isso significa? Significa que a maior parte da teologia que moldou o cristianismo foi construída por Paulo. E é por isso que a gente diz que o cristianismo não é cristianismo, é paulinismo. E isso aqui não é uma acusação, é a forma como os documentos estão registrados, é cronologia, é dado que qualquer estudante de teologia aprende. É um dado que tem consequências porque a gente vai ver agora, que é muito sério e que pode implicar diretamente na sua fé. Quem você segue. Mas calma, que isso vem depois. Continua aqui comigo que a gente vai ler os textos sem filtro e sem mediação. Abre lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versos 34 e 35. As mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhe é permitido falar. E se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Caladas nas congregações, em casa, com o marido, se quiserem aprender. Agora compara isso com Maria sentada aos pés de Jesus, aprendendo do lado dos discípulos. Não combina, né? Olha mais. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Não ensine, não exerça autoridade sobre o homem. E agora, vamos fazer uma comparação? A mulher samaritana, que Jesus fez um debate teológico com ela aprofundado, ela sai e anuncia o que descobriu para quem? Para os homens da cidade. Ela está fazendo o quê? Ela está ensinando, ela está falando com autoridade sobre o que ela viu e sobre o que ela ouviu. E o texto do Evangelho apresenta isso como algo positivo, não como algo negativo, não como algo que julga essa mulher. Como é que essas duas coisas existem dentro do mesmo contexto religioso? E eu vou te mostrar algo que vai ficar mais complexo ainda, porque o próprio Paulo parece se contradizer. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, ele diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Não há homem nem mulher, todos são um. Isso está na mesma coleção de cartas que diz que a mulher tem que ficar calada. Como é que é possível? E aqui é onde o debate acadêmico e a crítica textual ela começa com força. Por que isso? Porque os estudiosos do Novo Testamento, eles discutem principalmente se 1 Coríntios 14 foi feita uma inserção posterior. Isso não é teoria da conspiração, é uma questão de técnica de crítica textual, porque alguns manuscritos de Paulo, eles apresentam a passagem do silêncio das mulheres numa posição diferente do capítulo. Isso levou, inclusive, a um dos maiores pesquisadores que existe, o Gordon Fee, que é um dos maiores comentaristas também respeitados do Novo Testamento, a argumentar que esses versículos podem ter sido adicionados posteriormente pelos copistas. Já outros estudiosos discordam dessa afirmação.
Outros ainda falam que Paulo estava respondendo a um problema local de uma comunidade e não dando uma ordem universal. Bom, o debate com relação a isso está aberto há 2000 anos, mas o que não está em debate aqui é que essa tensão, ela existe e ela está nos textos. E ignorar essa incongruência entre os textos não faz essa tensão desaparecer. Mas eu ainda tenho uma pergunta que eu ainda não te fiz. E essa pergunta, quando você entende ela de verdade, ela pode mudar completamente a forma como você lê qualquer versículo sobre qualquer papel que a mulher exerce na fé. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas antes, eu preciso que você entenda o que os estudiosos chamam de problema paulino. Existe algo que os teólogos chamam de deuteropaulinas. São as cartas que circulam desde a antiguidade com o nome de Paulo, mas que a maioria dos estudiosos não considera escritas por Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são as principais delas. São chamadas de epístolas pastorais. E a passagem que diz não permito que a mulher ensine está exatamente em 1 Timóteo. Essa é a posição majoritária entre os estudiosos do Novo Testamento no mundo acadêmico. E você também pode não concordar. Tem teólogos que são mais conservadores, eles também discordam. E eles têm os argumentos deles. Tá tudo bem. Mas você precisa saber que essa discussão ela existe e que ela muda o peso que você coloca em determinados textos. E muda também a pergunta que você faz. E é exatamente aqui que a gente chega no que eu te prometi no início. A pergunta que quase nunca aparece num púlpito quando alguém diz: o papel da mulher do cristianismo é... Segundo quem? Exatamente. Segundo Paulo? Segundo Jesus? Ou segundo cartas que associaram a Paulo? Porque quando você olha para os evangelhos, os registros de Jesus, você vê as mulheres de uma forma, você vê as mulheres num círculo mais próximo, você vê as mulheres que financiam um movimento, você vê mulheres debatendo teologia, você vê as mulheres que são testemunhas principais do principal evento da fé cristã. São mulheres que recebem ensinamento de posição formal como discípulas. Mas quando você vai para as cartas de Paulo ou para as deuteropaulinas, você vê a instrução de que as mulheres têm que ficar em silêncio, que elas não ensinem, que elas não exerçam autoridade. E essas duas versões, elas não são complementares, elas são diferentes. E a pergunta aqui que eu deixo, que é muito honesta, é: que parte da tradição cristã ela recebeu como papel da mulher? Ela veio das cartas paulinas ou elas vieram de Jesus? E isso que eu estou trazendo para vocês não é um debate do passado. Isso está acontecendo há 2000 anos. Está acontecendo agora. Tem igrejas que excluem mulheres do ensino. Tem famílias onde a mulher não tem voz nas decisões, porque a ordem é essa. Tem situações onde as mulheres são silenciadas com versículos enquanto deveriam ser ouvidas. E o argumento é sempre o mesmo, né? Tá escrito. Sim, tá escrito. Mas também está escrito que Maria escolheu a boa parte. Também está escrito que foi uma mulher a anunciar a ressurreição. Também está escrito que não tem homem e não tem mulher. A questão aqui não é o que está escrito. A questão aqui é qual texto que vocês estão privilegiando. Quais que vocês estão usando como regra. Quais que vocês querem ignorar ou que vocês querem contextualizar. Porque esse processo de seleção já está acontecendo. Alguém está fazendo essa escolha. Algum líder religioso está ensinando de alguma forma. E essa escolha tem consequências reais na vida das mulheres. E deixa eu te dizer uma coisa antes de terminar.
Eu não vim aqui para destruir a fé de ninguém. Quem tem fé vai continuar tendo fé mesmo depois desse vídeo e tá tudo bem. Mas se você tem fé, você merece ter uma fé inteligente, uma fé que olha para os textos com honestidade, que não foge de contradições, que não precisa silenciar as mulheres para existir. O que os evangelhos mostram é um homem do primeiro século que tratou as mulheres de um jeito incomum para aquela época. Ele as incluiu, ele as ouviu, ele as ensinou, ele as colocou como as primeiras testemunhas do evento mais importante de uma fé. E o que certas cartas posteriores mostram é outra coisa. E você, com a fé que você tem ou já teve, você merece saber essa diferença. E agora, eu quero te ouvir. Nos comentários, coloca aqui. O que você acredita que moldou mais a fé cristã sobre as mulheres? Foram as cartas de Paulo ou foi os ensinamentos de Jesus? Saiba que aqui não tem julgamento, eu só quero saber o que você pensa. E se esse vídeo te fez pensar em algo que você nunca tinha considerado antes, já compartilha, porque tem muita gente que precisa dessa conversa e não sabe nem sequer que essa conversa existe. Eu te espero no próximo vídeo para a gente debater mais um pouquinho sobre a Bíblia. Até o próximo vídeo.